E como é que eu categorizo? Porque você falou um pouco da categorização, né? Mas é uma angústia que a gente tem quando pega aquele mar de informações, é, conseguir transformar isso em categorias. Tem Uhum. deve ter, claro, toda uma técnica, mas de que forma? E Então, o que me faz ser um bom categorizador? sei. Se é que isso é possível. Eu Uhum, acho que essa é a grande questão da pesquisa qualitativa. uhum, Eu acho que as pessoas conseguem fazer boas coletas de dados, as pessoas conseguem entender bem como é que se produz o dado, e aí chega com o dado na mão, não sabe o que fazer com ele. uhum, Acho que essa é a questão. Primeiro, é preciso entender que dados que você tem. uhum, Se eu apliquei um grupo focal, eu estou buscando consensos e conflitos uhum, naquele grupo. uhum, uhum, Então, não adianta eu querer fazer uma interpretação daquele dado pessoa a pessoa só. uhum, Eu tenho que tentar entender como é que se construiu o que é uma ideia que é coletivamente aceita naquele uhum, grupo e o que não conseguiu ser coletivamente aceito. uhum, Isso é uma coisa. Eu tenho dados de uma entrevista aberta, uhum, em que eu cheguei para você e perguntei: Isabela, o que significa ser mulher? uhum, Puta, pode significar um milhão de coisas. E aí eu não tenho categoria prévia para isso. Eu vou ver emergir da sua fala o uhum, que é ser mulher. uhum, Agora, eu posso também ter dados de uma pesquisa semi-estruturada, em que eu vou querer saber, bom, Isabela, o que é ser médica? uhum, Então, já não é o que é ser mulher, é o que é ser médica. Mas é o que é ser médica no contexto da pediatria. Então, o uhum, que é ser uma médica pediatra? O que é ser uma médica pesquisadora? O que é ser uma médica professora? E aí eu vou fazendo já os recortes. Nessa medida, eu já vou fazendo pré-categorias. uhum, O que é ser médica, o que é ser médica professora, médica pesquisadora, médica pediatra. Então, inevitavelmente, daí já vão surgindo categorias. uhum, Agora, lá no meio da nossa conversa, você diz assim: mas toda essa situação de ser médica, ela acontece porque em realidade eu queria ser diferente de ser engenheira, né? uhum, Bom, isso não estava previsto na minha entrevista. uhum, Bom, então o que significa ser médica em oposição a ser engenheiro? uhum, Então essa é uma outra categoria que possivelmente eu vou, talvez, se ela for importante no dado, importante na pesquisa que eu estou fazendo, aí pode ser que está surgindo uma outra categoria que eu não previa uhum, que ela uhum, fosse surgir. uhum, Tá certo? Então, como é que eu faço esse processo? Primeiro, eu entendo que tipo de dado eu tenho, uhum, tá? Como é que ele foi produzido. uhum, Uma vez feito isso, eu vou começar, eu olho de novo qual é o objetivo da minha pergunta e eu vou começar a ler e reler aquela informação. E eu vou rememorar como é que foi coletado aquela informação. uhum, E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou identificando os núcleos uhum, principais de significação dentro daquele discurso, uhum, tá certo? E aí é muito interessante, porque às vezes eu não identifico isso de primeira. Às vezes eu identifico assim um tema, outro tema, outro tema. uhum, Depois de várias leituras eu identifico como eles se ligam. E aqueles subtemas uhum, constituem um tópico, uhum, uhum, tá certo? Esse tópico pode ser uma categoria uhum, analítica, uhum, ou não, podem ser um tópico importante do discurso, uhum, tá certo? Então, é esse exercício continuado com o dado que uhum, vai te fazer identificar os temas uhum, possíveis que se constituem, que se aglutinam, uhum, tá certo? E várias aglutinações podem te dar uma categoria.
Ou, simplesmente, você pode ter vários conjuntos de significados ali para analisar. Entendi. Entendeu? Então, criar categorias é um processo lento e também pode ser muito enviesado. E para fazer o controle disso, é outro pesquisador Que lê. ou a pessoa que você entrevistou para dizer, olha, daquela informação que você me deu, me parece que o núcleo central é esse. Então, sempre validar é uma coisa muito importante, claro, né? Isso é fundamental. Sem dúvida. Tanto na quant quanto na Sem quali. dúvida, né? É o controle quem te dá o controle do que você está fazendo é o outro, é externo. Né? Ou é o teste que você aplica, nós não temos esses testes que vocês aplicam. Né? Mas a gente tem essa validação, essa triangulação de métodos. Isso, né? seria a triangulação de métodos, né? A triangulação pode ser assim ou pode ser você pega o dado quant e o dado quali em relação à mesma situação. Né? Entendi. E aí você vê como eles se complementam. Isso também é uma forma de validar. Seria, então, por meio de um método quant e de um método quali, eu tentar responder a mesma pergunta? Não. Você pode fazer isso. Seria você também pode fazer isso. triangulação, né? Agora, o que não constitui... Porque esse é o ideal de um projeto quant-quali ou quali-quant, depende por onde você começa primeiro. O que não constitui boa validação? Você tem um questionário inteiro, estruturado, com questões fechadas, o seu estudo tem hipóteses fechadíssimas, você vai testar a hipótese, e aí você põe 2 questões abertas para falar que é um quali-quant. Isso não é um estudo quali-quant. Porque com essas 2 questões abertas, você não testa, não agrega, não sabe, não consegue validar aquilo que foi produzido fechado. Para ser quali-quant, ou quanti-quali nessa situação, depois que você concluiu pelo menos uma primeira etapa de organização desses dados quant, então, com esses resultados, você parte para fazer um quali. Como a gente Com estava método discutindo ontem. próprio, né? com uma organização própria. Em etapas diferentes. Até podem ser sucessivas, mas que não se confundem. Não são simultâneas. Até pode Raramente ser. consegue ser bom. Até simultâneas, até pode ser. Mas que tem lógicas organizativas diferentes. Porque o que se tem, talvez, E mais complementares. Sim. Diferentes e complementares, não antagônicas. Sim. Desculpa. Que uma coisa que tem, talvez, o preconceito maior contra a pesquisa quali seria justamente quando se associa quali e quant. Que se questiona esse, talvez seja mais difícil de ser de qualidade. Você concorda com isso? Não concordo com isso, porque a gente tem pouca experiência no quali-quant e algumas experiências são absolutamente equivocadas. As pessoas acham que pôr 2 questões abertas no questionário fechado não é isso. O quali-quant é constituir uma equipe de pesquisa em que você tenha competência na pesquisa quantitativa, competência na pesquisa qualitativa e vai olhar complementarmente para a mesma situação. Claro. Isso é um bom estudo quali-quant ou quanti-quali. Você vai começar pelo quant ou pelo quali? Não importa. Mas você vai fazer os dois integrando a informação sobre aquilo que você está querendo saber. Entendi. Entendeu? Muito legal. O que nós vimos aqui? Porque um aspecto que eu acho que até a gente já discutiu um pouco, mas pouco, talvez fosse uma coisa interessante para a gente ir terminando até. Nós do Quant, nós queremos ver média, mediana, quanto menor a dispersão, melhor, para eu chegar a um consenso, a um perfil mediano daquela população. E a pesquisa quali, pelo que me parece, valoriza sim o consenso, mas valoriza muito a contradição entre os grupos, entre as falas, né? Como é que, por que, para que esse tipo de essa valorização? Eu acho a pesquisa quali, ela te auxilia a entender processos que a gente
a maior parte das vezes, está cego para eles. Né? Então, se eu pego o par de oposto fundamental da saúde, que é normal e patológico, se eu pegar essa estrutura, então eu vou montar uma pesquisa quant focando no normal ou focando no patológico. A grande briga é quais são os pontos de corte, né? Deve pra gente. Eu posso querer montar uma pesquisa quali tentando entender o processo da passagem da normalidade para a patologia. O processo social da vida dessa pessoa na construção dessa polaridade. E aí, pode ser que exista, na informação que eu coletei, exista uma certa predominância de um tipo de informação. E uma informação que não é predominante, mas que mostra que tem uma força importante que parece desviante daquele padrão. Eu devo ouvir, validar esse desvio, ou eu devo fazer de conta que ele não existe? De novo, depende da potência que você tem, do tempo que você tem e do foco que você está fazendo. Como na pesquisa quant, também na pesquisa quali, no final do projeto, a gente não usa nem a metade dos dados que a gente produziu. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão difícil para todos nós. Né? Então, às vezes, no meio do caminho, eu vou identificando pequenos núcleos bastante interessantes que, se eu me detiver para entender aquilo, eu vou identificar desvios daqueles tipos sociais mais comuns. Eu vou identificar algumas formas menos comuns que são formas que estão brotando dentro daquela estrutura. Elas estão passando a existir. E, possivelmente, elas vão ser, no futuro, até maiores e mais importantes do que o que existe hoje. Entendi. Tá certo? Então, se eu tiver a capacidade de olhar para isso que está começando e que é divergente desses padrões, talvez eu identifique, dentro da estrutura social, a gênese das mudanças sociais. Então, por isso é fundamental, quando você consegue identificar essas pequenas contradições, são pequenas contradições feitas por pessoas, vividas por pessoas, numa estrutura que tem pré-definições. Então, pequenas mudanças no que está pré-definido pode mostrar processos de mudança dentro dessa estrutura e que vai levar a mudanças profundas e contundentes. Ou não. Mas identificar aquilo pode ser bastante significativo. Por exemplo, disse que existe uma sociologia feminista. E não é uma bobagem falar isso, porque, olha, todo o movimento dos anos 60, dos direitos civis e das mulheres terem e conseguirem os direitos, que vem do começo do século XX, né? Nesse momento histórico, quando elas começam a produzir as suas visões sobre a sociedade e os projetos sociais, os processos sociais, é absolutamente diferente do que os sociólogos que construíram essa ciência escreveram. Né? Então, quando essas mulheres, a partir dos anos 60, escrevem sobre a sua experiência com a sexualidade, a sua experiência com o gênero, a sua experiência com a inserção no mundo do trabalho, a contradição entre ser mulher, mãe e profissional, o fato de a mulher ainda hoje ter menor salário que o homem, isso não é uma coisa que estava dada. Há 100 anos atrás, essa discussão não existia. Tá certo? E ela começou a brotar nos anos 60. Em realidade, ela começou a brotar muito antes. Mas nos anos 60 ela ganhou intensificação. Então, quem conseguiu olhar para isso lá, naquele momento de gênese,
conseguiu visualizar que ali tinha um processo importante de mudança. Tá certo? Muito Então, interessante. é isso que, às vezes, a contradição te aponta esse tipo de fenômeno social. O que seria um problema para nós pode ser um objeto de estudo muito interessante, né? Como apresentar aqui a nossa moeda é publicação, né? Como apresentar os resultados de uma publicação num tipo de estudo? Isso talvez seja também uma coisa que angustie muito, principalmente para quem começa, né? Porque a gente vê diferentes apresentações de trabalhos, alguns muito bonitos, com trechos de que as pessoas falaram, outras com análises dos pesquisadores, também muito bacana, mas como é que a gente valoriza, como é que a gente monta dentro do meu material, o que eu valorizo para colocar de diferentes formas? Não sei se ainda existe, mas nas regras de envio de artigo da Revista de Saúde Pública, tinha uma regra que dizia: não descreva o que as tabelas mostram. E artigo quantitativo. Quer dizer, autor, por favor, não repita o que os números já estão dizendo. Você não precisa trazer isso para o texto. Vai a partir daí. Quer dizer, está te convidando a fazer a análise. Tá bom, então eu já sei que o seu dado mostra isso, analisa parte do que o número mostra para construir uma explicação para isso. É a mesma situação. Né? Quer dizer, eu preciso partir dos meus dados, analisar os meus dados, ter a capacidade de argumentar por que aquilo que eu identifiquei tem essa característica, por que acontece dessa maneira, acontece dessa maneira só aqui ou em outro lugar também? Né? É uma condição pontual ou é uma condição estrutural? Né? Tem a ver só com a vida daquelas pessoas ou tem a ver com um processo de mudança dentro da estrutura maior? Né? Tem uma história? Qual é a história que está associada àquele comportamento ou àquele fenômeno? Né? Então, não é diferente de fazer uma análise com uma tabela do que fazer uma análise com dado qualitativo. A diferença fundamental é que o que vai validar no texto as minhas reflexões são extratos de falas que eu coletei. Então, às vezes, as pessoas acham que tem que pôr 10 extratos de falas. Não é isso. Se você tiver um que seja bastante potente, que mostre exatamente aquilo que você está querendo dar ênfase na sua análise, ele substitui os 10. Claro. Tá certo? Então, o que se espera de um bom artigo de pesquisa qualitativa? Que o autor faça uma boa reflexão a partir do que o dado concreto traz. Tá certo? E fazer a boa reflexão nada mais é do que uma boa discussão. Né? Lógico que vai ser diferente a discussão que você faz no Quant, que você traz resultados de outras pesquisas. Compara normalmente, né? Né? Tenta refutar ou corroborar o dado prévio. Né? Exatamente. Aqui você muitas vezes não vai ter essa dimensão de ficar comparando, mas o que você vai precisar são elementos que te apoiem na construção dessa análise que você está fazendo. O que constitui esse tipo de vivência dentro da estrutura social que a gente vive hoje? Né? Então, quer dizer, o que significa um fenômeno que uma mulher branca de classe média vinda de uma família com experiência religiosa, mas não praticante da religião, profissional, o que significa aquela experiência na vida desse tipo de pessoa? Que é diferente de ser mulher, ter as mesmas características,
por exemplo, na Alemanha ou no Canadá. Essas condições sociais são diferentes, tá certo? Então fica difícil de comparar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma condição maior, conceitual, que é gênero. Ainda é desigual em vários lugares do mundo. Então eu vou pôr para conversar, vou pôr para conversar esses elementos do gênero. Né? Eu não vou querer achar as diferenças daqui absolutamente iguais às da Índia. Não são. Elas são diferentes. Mas o que constitui a diferença entre homens e mulheres? Por que ela existe ainda hoje? Então, é a partir disso que eu vou construir toda a reflexão e a justificação para explicar o que eu achei no meu dado concreto. E é isso que eu vou publicar. Agora, isso toma mais tempo, toma mais espaço e é reflexivo. Você tem que gostar de fazer esse tipo de reflexão. Né? E está treinado, talvez, né? O treino eu acho muito importante. Né? Exatamente. Então, última pergunta, que para mim é uma angústia. Como eu posso criar teoria ou generalizar a partir de uma pesquisa quali que eu desenvolvo? Bom, primeiro que assim, a gente não está em busca de leis, né, como as ciências naturais estão. Né? Quer dizer, eu não vou fazer uma afirmação estrutural da genética e vou achar que isso se repete na vida de qualquer pessoa nesse planeta em termos sociais. Não é assim. Mesmo porque, cá entre nós, mesmo na Quant, a gente sabe que a grande verdade de hoje é uma grande besteira daqui a 10 anos, né? Então nem essa proposição a Quant se tem, né? Mas tem algumas questões que são, não são leis, mas tem padrão de repetição. Né? E a partir desses padrões, eu posso fazer algumas generalizações. Né? Por exemplo, a questão do poder. A questão do poder é estrutural em qualquer sociedade que você for. Né? As relações de poder estão montadas com a distribuição desigual do poder. Uns mandam mais, outros mandam menos. Ora, se eu estou preocupado em discutir uma questão que está associando o poder, então eu vou discutir a experiência de viver com diabetes. E no limite eu identifico que um dos maiores conflitos da experiência de viver com diabetes é do paciente, da pessoa que sofre com o diabetes, com o profissional. Porque essa pessoa não muda os hábitos e o profissional manda ela mudar e reclama que aquela pessoa não adere ao tratamento. Né? Essa é uma relação de poder. Né? Quer dizer, esse profissional prescritivo acha que a pessoa tem que mudar o comportamento porque ele disse que tem, e se ela não muda, ele acha que essa pessoa é isso ou aquilo, e essa pessoa acha que tem que ter autonomia para manter a vida como ela quer. Então, essa é uma estrutura de poder, de conflito de poder e de conflito de conhecimento e de autonomia que eu posso achar numa relação entre homem e mulher, numa relação entre pai e filho, numa relação entre professor e aluno. Né? Quer dizer, aonde houver relações sociais, eu posso encontrar relações de poder. Então, nessa medida, eu posso fazer reflexões reflexões teóricas a partir do conceito de poder. Tá certo? Então, o poder está em várias diferentes relações sociais, interações sociais. Ele se distribui socialmente de maneira diferente. Então, eu posso fazer uma teoria sobre o poder. Entendeu? Então, dessa maneira, a pesquisa qualitativa pode construir teorias também. Né? Diferente de querer construir leis. Né? Dizer que sempre vai haver, assim, essa repetição. Não. Né? O que eu acho que a gente já se convenceu
na pesquisa qualitativa é fundante aquela ideia de que todos os cisnes são brancos até que apareça um negro, né? E aí fura a sua teoria, né? Como as ciências sociais nascem de 3 perspectivas diferentes, né? Uma sociologia do conflito, uma sociologia positivista e uma sociologia compreensiva, e as 3 são constitutivas desse campo, né? Então, eu acho que desde o princípio a gente já nasceu tendo vários cisnes negros e brancos convivendo, entendeu? Então, isso faz com que a gente entenda que as leis gerais, elas têm muitos limites. Sobretudo porque a gente vive no contexto de cultura, né? E a cultura, ela tem a ver com o núcleo e os grupos de poder que conformam aquela forma de viver num determinado clima, relevo e contexto. Né? Então, se tem uma forte interação natural com uma forte interação organizacional da vida. E aí eu constituo culturas, e cultura muda. Claro. Então, essas leis, elas são muito variáveis nesse sentido. Não quer dizer que eu não consiga fazer teoria, não quer dizer que eu não consiga fazer algum nível de generalização com a pesquisa qualitativa. Consigo. É que é de ordens são ordens diferentes. Muito legal. Certo? Eu acho que era isso, né? Então, encerra. Que a gente tinha conversado. Muito obrigada. Tá legal.